Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, eu vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O padre quer pedir desculpas, mas acabou de chegar 2 caminhões de coisas da obra para descarregar agora. Então, lá no portão da obra, tem um Uno branco, não me deram a placa, e um Palio preto, não deram a placa. E o rapaz precisa descarregar, eles trabalharam o dia inteiro e tem coisa chegando aí ainda, e o caminhão precisa entrar dentro da igreja. Então, você que parou um Uno branco ou um Uno branco e um Palio preto, no portão da obra aqui, desse lado, quase encostadinho na igreja, ali onde você sabe que os caminhões estão subindo, quem poderia imaginar, né? Tem coisa chegando agora para nós. Então, por favor, o dono desses carros, se puderem ir lá, porque eles precisam entregar e seguir em frente na estrada deles. A notícia é boa, que tudo isso está pago, graças ao bom Deus. Você pode dar uma salva de palmas. E a notícia desafiante é que esse dinheiro está no teu bolso. E no meu também. Pergunta para quem está do seu lado: já comprou suas cartelas? Fala para essa pessoa: só isso? Nós estamos trabalhando, gente. Nós estamos trabalhando. Fala para quem está do seu lado: e a sua cartela? Como é que ficou isso? Muito bem. Então agora olhando para o padre, quem está andando vai parar de andar. Hoje é o 2º domingo do tempo da Quaresma, tempo da nossa conversão. A Quaresma nos leva para a Semana Santa. E toda a celebração da Semana Santa, o coração disso é o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira e o Sábado, que tem um sacramento sendo celebrado ali, que tem o seu ponto alto na Vigília Pascal do sábado à noite, que é o sacramento do batismo, no qual nós nos tornamos filhos de Deus. No sacramento do batismo se cumpre sobre você e sobre mim. Vai, Paulo. Padre, desculpa, é o Corsa cinza, tá? Eu escrevi preto aí, mas é cinza, tá bom? E precisa tirar palio cinza, tá? Então, vamos de novo, Paulo Show. Quem passou o bilhetinho para ele foi a Gilmar. A mulher não entende de carro, ele é meio daltônico, não sabe a cor. Tá complicado, certo, mas tá. vai dar Ó, certo. Deixa eu ajustar aqui. Vamos do zero, parou. Tá, o Uno branco. Um Uno branco, esse tem. Já foi tirar. Ah, já foi. Já foi tirar, o caminhão está esperando. E o palio prata. Palio prata. Isso. Isso. Você que é proprietário de um Palio prata e parou ali, por ali, tem algum caminhoneiro muito bravo com você. Vai saber onde mora, né? Muito bem. Então vamos voltar com o pão. Vamos de novo, gente? Vamos de novo, sim ou não? Você já deixou a tua pizza encomendada, certinho? Tá tudo certinho? Vamos de novo? Bora. 2º domingo, então posso ir agora, Paulo? Você já se acertou com a coisa? Que agora é a ministra. O que foi? É outro carro? Vou botar no bingo esse carro. Se eu soubesse, não tinha comprado aquele mob, tá caro. Leiloava o Palio prata. Tá tudo certo, Paulo Show? Posso ir? Muito bem.
De novo. Segundo domingo da quaresma. A quaresma nos leva lá para a Semana Santa. E a Semana Santa tem um sacramento que é celebrado ou relembrado. Celebrado para quem não o tem, relembrado para todos nós que temos. O sacramento do batismo. Por isso que na noite santa se celebram os batismos, ou tendo ou não tendo o batismo. Na missa da vigília pascal, a gente não tem o canto do perdão, do ato penitencial. Depois de todas aquelas leituras, depois de todos os salmos, a gente vai renovar o batismo, e aí todos nós vamos ser aspergidos com a água benta que é tirada da pia batismal, e aí todos nós renovamos o nosso batismo, que é o sacramento no qual a gente recebe o perdão dos pecados, e atualiza isso ao longo da vida pelo sacramento da confissão. No sacramento do batismo, se cumpre sobre nós aquilo que foi dito no Evangelho de hoje. Esse é o meu filho amado. Nós nos tornamos filhos amados de Deus. E sobre nós Deus coloca o seu desejo, o seu bom olhar, o seu bem-querer. Sobre nós, sobre todo batizado, existe um plano de amor, de felicidade da parte do próprio Deus. Portanto, meus irmãos, se nós somos pessoas infelizes, infernais e infernizantes, se nós somos pessoas que já não sabem por que acorda ou sai da cama, se nós somos pessoas onde tanto faz, tanto fez, viver, morrer, fazer o bem ou fazer o mal, vir na igreja ou encher a cara, é porque nós estamos fracassando na nossa vocação e no nosso chamado original. Todo batizado recebeu de Deus uma voz dizendo: você é o meu filho amado. Sobre você eu coloquei o meu agrado, o meu querer. Portanto, meus irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida e se perguntar se tudo isso está acontecendo conosco. E se a resposta for não, a gente tem que achar a raiz disso. E onde é que está a raiz do sofrimento humano? Onde é que está a raiz da nossa vida, às vezes, ser tão lenta, tão devagar, tão atrasada, tão pesada? Está na nossa surdez, está na nossa desobediência. Então, o evangelho de hoje é o evangelho da transfiguração. Jesus havia anunciado aos seus discípulos, e aqui nessa altura do evangelho, eles já estão perto da Semana Santa, perto de Jerusalém. Jesus havia anunciado aos discípulos que ele iria morrer na cruz, como os bandidos, os ladrões, que ele iria ser traído, rejeitado, e que tudo aquilo que até então era glória e sucesso, da noite para o dia, ia virar fracasso e rejeição. Daí São Pedro, que tinha acabado de ganhar as chaves do céu, chamou Jesus no canto e falou o quê? Deus te livre, Senhor, de te acontecer tal coisa, que isso nunca te aconteça. Vamos parar com essa história de cruz. E aí Jesus olhou bem nos olhos do Pedro e falou o quê? Volta para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Passado alguns dias, estava um climão. Pense você, Jesus tinha dado um coice, um esculacho, uma reprimenda em São Pedro, na frente de todo mundo. Então ficou aquele clima entre Jesus e os 12, ficou aquele silêncio, ficou aquela coisa chata, igual quando a gente discute na frente de visita, de parente, fica aquele climão, aquela coisa ruim. Passado alguns dias, Jesus disse que ia subir no monte para rezar. Não era sábado, não era dia santo. Naquele dia, na carteirinha dos apóstolos, não tinha lugar para carimbar. Vai quem quer. E aí nós entendemos uma coisa. Eles eram em 12. Quantos subiram com Jesus? 3. 3 subiram com Jesus. Por que será? Será que não cabia mais gente lá em cima? Eu tenho certeza que cabia todo mundo. Mas eu também tenho certeza que aquele filho de uma mãe do Judas olhou para Jesus e falou assim: mas é obrigado aí? Se não for num crisma? Aí eu tenho certeza que Mateus, Tomé, um olhou para o outro e falou assim: mas eu já vou de domingo na missa da quaresma, precisa fazer quaresma com missa todo dia?
E aí, meus queridos, a gente aprende uma coisa na vida: senta direito, sem dar colinho para ninguém, que missa não é lugar disso. Inclusive para as crianças, para os adolescentes, sentar direito. Nós estamos numa missa, ninguém está assistindo Netflix. Não, você está certinho, que você é o cara. Eu te conheço de longas datas, você nunca me decepcionou, estou falando de outras coisas. E aqui, meus irmãos, a gente entende uma coisa. Tem coisa na nossa vida que não é obrigado, que não tem lei, que não tem como ficar levando no laço. Tem coisa que é da sua liberdade, da minha liberdade. 3 quiseram subir com Jesus no alto da montanha. E as melhores coisas de Deus você não vive e não tem, porque você é movido à lei, você é movido à obrigação. O dia que você aprender, o dia que você quiser algo mais de Deus para além da lei, tua vida muda, tua fé deslancha, o diabo se afasta, você fica mais longe do precipício e as coisas começam a acontecer na sua vida. Mas qual é o seu problema? É que apesar de ser boa pessoa, de não fazer mal para ninguém, pelo menos é o que você diz, quando o assunto é Deus, você é movido a regra, chicote, cabresto e carimbo. É por isso que a tua vida não anda. É por isso que a fé é algo difícil para você. Precisava ter ido só 3 no alto da montanha? Cabiam só 3? Por que os outros não foram? Será que Jesus quis excluir os outros 9? Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos que o preferem. Você que tem mais de um filho, você vive isso. Você não tem filho predileto, você ama igual. Se precisar de um rim teu, você dá sem anestesia. Qualquer um dos seus filhos ou filhas, se precisar de uma perna tua, você dá, sim ou não? Não, cada pai é ruim, sim ou não? Agora, você não sabe escolher entre um filho e o outro, mas os seus filhos sabem escolher você ou não. Tem o filho que prefere mais o pai do que o outro. Tem filho que prefere futebol, videogame, celular. Tem filha que prefere a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Jo e a Lu. E a Fer. Não é? Tem filha que prefere a mãe. Eu vou ficar comendo no meu quarto, olhando para uma tela de celular? Eu prefiro a companhia da minha avó. Vou comer na cozinha com a minha mãe, com meu pai. Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Você acha que Ele tem preferidos entre nós? Claro que não. Apesar de que existem vocações diferentes e chamados específicos, eu não sou mais preferido de Deus do que você, nem vice-versa. Agora a questão é, a gente prefere a Deus? Tem uma montanha para você subir. Quer subir? Não quer subir? Você vê se você sobe, você vê se você não sobe. Só que aí no alto da montanha, acontecem coisas que se você não subiu lá, não adianta eu te contar. Como é que terminou o evangelho? Jesus desceu com os 3, Pedro, Tiago e João, e falou o quê? Não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque se você contar, primeiro, pode ser que deem risada, acha que é fanatismo, exagero e não precisa. Ou vão achar que agora você está se achando, só porque você está contando. Agora é o santo, agora é o assim com o padre. O que Jesus falou? Fica quieto. E aqui está, meu irmão, minha irmã. A fé não é algo para você conhecer pela pergunta, pela especulação, pelo curiosismo. A fé é algo que você precisa vir experimentar. Às vezes você olha para alguém e fala assim, meu Deus, eu queria ter a fé que aquela mulher tem. Nossa, eu acho tão bonito a fé do fulano. Você acha? Sobe na montanha comigo. Vem subir na montanha comigo. Nossa, eu acho tão bonito ver a perseverança. Esses dias, mamão, conversava com um que tem uma história muito igual à sua, nos fracassos. Não nas vitórias, não nas bênçãos que você virou. E falou assim para mim, padre, por exemplo, eu acho tão bonito uma mão agarrado com Deus. Padre, eu não sei se o senhor sabe tudo que o mamão já fez. Falei, rapaz, do que eu já sei, eu me benzo, não precisa contar mais não. Conheço mamão, padre. Falei, é. E aí começou a falar que a vida dele é igual a sua que foi. Eu admiro mamão.
Tá firme aí, ó, sem aquelas coisas. Falei, vem rezar onde uma mão reza. Todo dia, 6 da manhã, você acha uma mão aqui, tem lugar do lado sobrando. É porque eu tenho uma dificuldade com sono, é porque esse remédio me baqueia, é porque... Vem subir na montanha e vê. Você acha bonito a fé das pessoas? Você acha bonita a virtude que alguém tem? Vem subir na montanha. A vida é cheia desses convites. Ontem, eu estava andando aqui no centro da cidade, e um corajoso me para, né, palhaça? Eu estava andando, voltando, fui atender uma pessoa, estava sem carro, estava a pé, estava voltando, me para uma moto, meu lá. É sequestro no Piquiri, gente? Que modernidade é essa? Eu falei, vou ser levado agora. Ei, padre, só essa caminhadinha não adianta não. Bora com nós no CrossFit. Falei, eu vou. Me espera lá que eu vou. As ideias, gente. A vida é cheia de convite. O sujeito é apaixonado com o CrossFit. Me viu andando na rua. Tudo bem que eu estava suando um pouquinho, visivelmente ofegante, talvez. Não vamos entrar nos méritos. Já me convidou para subir na montanha que ele sobe. Meu querido, a fé também é uma montanha. Subamos a montanha da oração, da palavra, é quaresma. O que você está fazendo com essa quaresma sua? Ou essa quaresma parece que é Natal, parece que é a quaresma na nossa família, a quaresma na nossa casa, a quaresma em nós mesmos, ela precisa ter um tom, um ritmo diferente. Quaresma não foi feita para ser gostosa, a quaresma foi feita para ser feita. Você está sentindo que você está na quaresma? Ou você está comendo igual, as mesmas coisas, mesmo tanto, dormindo na mesma hora, acordando na mesma hora, o mesmo tanto de rede social, o mesmo tanto de celular, aí dá um miguezinho em Deus, subamos a montanha, tem coisas extraordinárias no alto da montanha. Mas se você não sobe, não adianta eu ficar te contando. A vida é uma experiência, em todos os âmbitos, mas também a vida com Deus. E aí no alto da montanha nós vimos a cena que só foi ser contada e partilhada entre eles depois da ressurreição de Jesus, porque daí todos tinham experimentado a ressurreição, fazia sentido contar a transfiguração. O que aconteceu no alto da montanha? Diga comigo, transfiguração. Jesus foi transfigurado. Transfiguração significa transpor, transportar, ir além da figura. Então Jesus mostrou mais do que a figura humana. Ele continuou ali como figura humana. 2 braços, 2 pernas, barba, cabelo. Mas ele brilhava, ele flutuava, ele parecia o sol, a roupa dele brilhava. E aí do lado dele eles viram Elias e Moisés, o grande profeta e a grande lei, o resumo da Bíblia do lado de Jesus. E ele continuou figura. Ele continuou coisa visível e palpável, mas ele ficou diferente. Na verdade, esse dia da transfiguração foi o dia mais normal da vida de Jesus. Jesus era assim o tempo todo. Mas ele revelou toda essa glória aos discípulos. E aí, meus irmãos, no alto daquela montanha que sobe quem quer, isso não sobe quem não quer, porque você precisa dormir, você precisa comer, porque você tem preguiça, porque você anda muito atarefado. Aí cada um tem suas desculpas e motivo. No alto da montanha, eles passaram a partir daquele dia a ver Jesus diferente. Jesus nunca mais foi o mesmo para aqueles 3. Deixa eu fazer uma pergunta para você, vou fazer também para mim. Uma pergunta para todos nós. Jesus Cristo, ele já foi transfigurado na sua vida? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Um personagem da história? É alguém que o padre dá uns gritos, só falta plantar bananeira que tenta colocar na tua cabeça? Quem é Jesus Cristo? É esse negócio que a tua mulher gosta mais que você e você não sabe que graça que ela vê nisso?
Quem é Jesus Cristo? Esse momento da nossa vida, meus queridos, mas que só acontece no alto da montanha e você sobe se quiser. Se não quer, pode ficar no pé da montanha, chupando o dedo, sentindo inveja, falando mal dos outros. E carregando o próprio Deus como um fardo, como um azedo e um amargo na sua vida. Mas para quem sobe a montanha, todos nós vivemos uma primeira experiência na vida, que não vai ser única. Ao longo da vida você vai viver outras, mas você precisa viver a primeira. Onde Jesus transfigura. Onde Ele deixa de ser algo que me disseram, que me contaram, e Ele se torna tudo. Eu já não vivo mais sem Ele. Como é que a gente pode saber que Jesus foi transfigurado na nossa vida, no alto da montanha da nossa inteligência ou do nosso coração? Fácil de saber. Basta olhar para a nossa vida e responder a seguinte pergunta: o que foi que eu renunciei por causa dele? Não é o que Ele te deu. Meus irmãos, o que tem gente indo para o inferno, justamente porque Deus deu. O que tem gente que vai contar testemunho para Satanás e seus demônios no inferno. E vai contar para o diabo que aquela tosse não foi Covid, que aquele Covid não matou, que aquele caroço não progrediu, que não foi preciso nem todas as sessões de quimioterapia. Vai contar para o diabo que passou em concurso, que recebeu causa na justiça, que era para ter ficado paralítico, mas só foi um arranhão. Eu acho que no inferno tem mais testemunho do que no céu. Basta você olhar o que as pessoas fazem com aquilo que recebem de Deus. Quem não está aqui por quê? Quem não está aqui está fazendo o que agora? Gastando, curtindo com aquilo que Deus deu. Quem não está aqui está fazendo o que agora? Desfrutando do que Deus deu. Porque para você tomar uma cerveja, um refrigerante, você precisa ter língua, você precisa ter paladar. Quem foi que deu a língua e o paladar? Você comprou onde a língua? Em qual farmácia vende língua? Em qual atacadão de Umuarama vende paladar? Papila gustativa? Tem? Onde é que você comprou perna, braço, rim, baço, fígado, coração, cérebro, as veias todas que compõem o seu corpo, os ossos e os nervos todos? Você comprou onde, pagou quanto? Esse cérebro nosso, que para tudo tem uma opinião, um eu acho, um eu penso, comprou onde? Esse queixo duro que não abaixa para ninguém, comprou onde? Portanto, queridos, é fácil saber se Jesus foi transfigurado na minha vida. É só eu olhar para a minha vida e me perguntar: o que foi que eu perdi por causa dele? Mas se você nunca perdeu nada, Jesus ainda não se transfigurou para você. E a vida, vez em quando, nos dá umas ocasiões de nós perdermos, por amor a Jesus. O que a gente faz nessa hora? Reclama, blasfema, pergunta onde é que está Deus e o que adianta rezar. Se sente injustiçado, abusado e usado. Eu não sei onde você arrumou na sua cabeça que a experiência de Jesus vai te aposentar. Eu não sei onde você arrumou na sua cabeça que a experiência de Jesus vai te deixar vivendo o céu na terra, sem ter que amar ninguém, sem ter que perdoar ninguém, sem ter que vencer a si mesmo, e sem ser convidado para dar a sua vida junto com Ele para a salvação dos outros. Mas se eu olho para a minha vida e consigo dizer que por causa de Jesus e por amor a Ele, eu já perdi isso, aquilo e aquilo outro, eu já abri mão de A, B, C ou D, então Jesus já transfigurou na minha vida, então eu já sei quem Ele é. Por que nós temos essa geração de cristãos fracos, medíocres, sem graça, sem sal? Por quê? Porque nas oportunidades em que Deus, porque nos ama tanto, nos deu, de perdermos, de renunciarmos, de sacrificarmos por amor a Deus, por amor a Cristo, a gente arrega,
A gente corta atalho, a gente foge. É por isso que a tua fé não cresce nunca. Ergue a mão para eu ver quem gostaria que a fé crescesse, para eu não me sentir sozinho. Eu estou querendo que a minha está precisando crescer. A sua está precisando crescer, sim ou não? Como é que a fé cresce, minha gente? Onde é que a fé cresce? A fé cresce nas ocasiões de renúncia, de sacrifício. Quando você vê alguém que tem fé, você está vendo alguém que aprendeu a sacrificar e a renunciar. Cuidado para você não achar que aquela pessoa tem fé ou que a tua fé vai crescer, a tua amizade com Deus vai crescer à base de propina. Tua fé não vai crescer à base de propina, Deus não se compra. Não pense você que para tua fé crescer, alguém espiritualmente muito especial tem que impor as mãos sobre a sua cabeça, falar um idioma, uma língua estranha e te entregar uma revelação. A fé não cresce nessas horas. Aliás, se você não tem fé, você até dá risada dessas horas. Aliás, se você não tem fé, esses momentos nem fazem sentido. Onde é que a fé cresce? Nos momentos onde eu posso ou não, porque não sou obrigado, livremente renunciar, sacrificar. É nessas horas que a fé cresce. Então, se você conhece alguém que você acha que tem fé, e uma fé que vale a pena, mesmo que você não conheça toda a história ou nada da história dessa pessoa, você está diante de alguém que renunciou e que nunca fugiu das renúncias que podia fazer ou não. É por isso que ali tem fé. É por isso que ali tem uma fé talvez bonita, exuberante. É por isso que ali tem uma fé frutuosa. Se você quer essa fé, pare de desperdiçar as oportunidades que você tem de renunciar a você mesmo. Todos nós temos oportunidade de renunciar a nós mesmos. Nossos egos, mas também nossos sonhos, também nossas vontades, também nossos prazeres e direitos lícitos. Como eu estou recebendo testemunho atrás de testemunho, vários por dia, já tem uns 15 dias isso, a respeito da fruta de São José, porque agora é dia 19 de março, né? Muitas pessoas estão fazendo um ano, que há um ano atrás, lembra da fruta de São José? Sim ou não? Você nem lembra, né? O desafio da fruta de São José. Pega as frutas que você gosta, escreve num papelzinho, mexe e tira. Vai sair a que você mais gosta, Deus não erra. Aí é um ano sem melancia, um ano sem manga, um ano sem laranja, um ano sem abacaxi. Quantos testemunhos, gente? É preciso subir a montanha, filho. As pessoas não querem subir a montanha. Nós queremos muletas. E aí, de novo, o testemunho do meu irmão aqui, do mamão, vem rezar onde ele reza, todo dia 6 da manhã. Você quer mesmo parar de fumar o que ele já fumou? Então acorda cedo. Fica um ano sem comer a fruta que você mais gosta. Gente, quantas mães testemunhando. Só essa semana eu recebi, Deus está no céu, me ouvindo. Nessa última semana, 10 dias, eu recebi 3 testemunhos de cura de autismo, por causa dessa fruta de São José. E uma delas, a mulher me falou assim, padre, e essa já é a segunda que me falou assim, então não é 3, é 4. Fui fazer a fruta de São José, mas eu falei, mas fruta para mim é tudo igual, padre. Eu ficar sem um ano sem comer qualquer um, porque eu não sou chegada, mas café... Não fala café, padre. E uma me disse assim, nem água eu tomava. Minha vida era tomar café. Sabe aquela vontade de tomar uma aguinha? A pessoa vai lá no 3 dedinhos de água no copinho. Eu nunca tomei 3 dedos d'água, padre. Eu ia lá e tomar mais meia xicrinha de café. Um ano sem café. 4 curas de autismo. 4 crianças que não falavam, não escreviam, não erguiam o olho. E que hoje falam, escrevem, estão indo na escola... São praticamente normais, tem uma outra sequelinha que qualquer passa até desapercebida. Essa é a hora que você bate palma. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho filho. Eu fico imaginando a dor que deve ser. Você tem um filho que não olha, não fala, que vive aquele mundo próprio. Eu fico imaginando a dor que deve ser isso.
E eu acho que só dá para imaginar mesmo, né? Só quem vive é que sabe. Sobe na montanha, faça alguma coisa pela tua dor, faça alguma coisa pelo teu sonho. Você me disse que queria entender mais de Bíblia, será que você queria mesmo? Você me disse que você queria ter mais fé, você me disse que você não aguenta mais conviver com essa depressão, será que você não aguenta mesmo? O que nós estamos fazendo, meus irmãos, no alto da montanha? Fala para quem está do seu lado, não tem elevador, é a pé que sobe, não tem elevador, e eu não vou te levar nas costas, que você está gordo, que você está gorda, tem que emagrecer, não vou levar ninguém nas costas. Sobe na montanha, filho. Sobe na montanha. Tem coisas no alto da montanha. E aí, no alto da montanha, quando Jesus fica transfigurado para nós, e essa fé só cresce à medida em que a gente aprende a fazer renúncias por amor a Ele e amor ao próximo, a fé cresce. A fé cresce, não tem como não crescer, ela cresce. Você está jogando fermento, vai crescer. E aí coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Mas a gente quer ficar no pé da montanha? No pé da montanha não acontece. Qual que é a continuação desse evangelho? Na continuação desse evangelho, Jesus desce da montanha com os 3. Chega lá, tem um pai com um filho doente, fala assim, Senhor, ainda bem que você chegou. Eu vim atrás de você, você não estava. Eu entreguei meu filho para os seus discípulos rezar por ele, curar por ele, mas eles não conseguem curar o menino. Aí Jesus vai dizer assim, raça de gente sem fé, até quando eu vou ter que ficar entre vocês e vos suportar? Traz o menino aqui. Aí Jesus cura o menino. Quando chega em casa, os outros 9, que não quer subir na montanha, falaram assim, mestre, por que a gente não conseguiu? E Jesus disse o quê? Porque essa espécie de mal, de demônio, de situação, só com oração e jejum, só no alto da montanha. Então, meus queridos, a gente tem que pegar as nossas coisas e levar para o alto da montanha. Que está difícil, todo mundo sabe que está difícil. Que o Satanás está solto, todo mundo sabe que ele está solto e dando pulo. Que o mundo está complicado, todo mundo sabe que o mundo está complicado. Que a nossa vida está uma luta, mas todo mundo sabe que a vida está uma luta. Que criar filho hoje em dia está difícil, todo mundo sabe que criar filho hoje em dia está difícil. O que a gente não sabe dessas nossas cantilenas? Todo mundo sabe. Que ele é assim desde menino, você entrou nessa sabendo. Que as coisas tem que levar para o alto da montanha, filha. Tem que levar para o alto da montanha, meu irmão. E lá no alto da montanha tem uma voz, não tem? Que só quem está lá em cima escuta. Diz a palavra que eles viram Jesus flutuando, brilhando, uma nuvem. E aí da nuvem veio a voz do Pai, a voz de Deus. Gente, como é importante, meus amados, ouvir a voz de Deus. Como é importante, queridos, sermos guiados pela voz de Deus. A gente é muito guiado pelo nosso eu acho, eu penso e eu não estou com vontade. Alguns de nós vamos ficando velhos, barrigudos e carecas e continuamos infantis, adolescentes e bestas. Como é importante a voz de Deus, dizendo para nós, não vai aí, já falei, sai fora. Como é importante a voz de Deus dizendo para nós, isso é vaidade, isso é ambição. Como é importante a voz de Deus dizendo assim para nós, não vai chover não, isso é preguiça, você está apostando na chuva porque tu é preguiçoso, vai tomar banho e vai para a missa, não vai chover. Como é importante a voz de Deus dizendo, não julga, você não sabe, podia ser seu filho, podia ser você, muquirana, mete a mão nesse bolso, ajuda essa pessoa, fosse você não... Como é importante a voz de Deus, meus irmãos. Mas a voz de Deus também que nos empurra, que nos impulsiona, que diz coragem, que diz vai dar certo, eu estou com você, rapaz. Como é importante a voz de Deus que nos alavanca na vida. Mas onde é que está a voz de Deus? Onde está a voz de Deus? No TikTok? Onde está a voz de Deus? No Facebook?
Onde está a voz de Deus? Naqueles minutos a mais sagrados do nosso sono? Onde está a voz de Deus agora, meu irmão? Talvez você está lutando para prestar atenção no Padre. Não seja mais infantil que a criança que simplesmente só está sendo criança. Onde está a voz de Deus agora? Como é importante, meus queridos, a gente ouvir a voz de Deus. Quantas decisões erradas. Quantas coisas não iniciadas. Porque o que a gente escuta? Além de música sertaneja. Como é que você aguenta ouvir essas sofrências? Eu não sei. As músicas que você escuta, nenhuma presta. As conversas que você lê nas suas telas, os grupos que você está, é uma mistura de pornografia com loucura, com tosquice. Os filmes que você assiste. Se eu te perguntar qual foi o evangelho de ontem, você não sabe. Tem que subir no alto, filho, tem que ouvir a voz de Deus. Quantas coisas na nossa vida ainda não foram iniciadas? Quantos de nós aqui estamos atrasados com tantos assuntos da nossa vida? Porque você escuta o que até hoje? A voz da tua professora de quando você tinha 9 anos de idade que falou que você era burro. Do pai que disse assim, esse moleque nunca vai ter nada na vida mesmo. Qual é a voz que você escuta? E não pense você que quem se libertou do que você é escravo, que quem venceu o que você perdeu e que quem está onde você não está lá porque a vida dele é fácil. Não é fácil, mas é a voz. Qual voz te guia? E nós somos capazes, todos nós somos. Deus é muito bom. Primeiro, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Segundo, que nós somos capazes de entender e perceber o combate espiritual que é. O combate espiritual que está acontecendo aqui agora. Não tem outra explicação. Tem coisa que parece encomenda do inferno, não parece? Porque se tem uma coisa que cura, meu irmão, se tem uma coisa que põe o ser humano de pé, se tem uma coisa que nos abençoa, se tem uma coisa que nos liberta, se tem uma coisa que nos prospera, é entender a palavra de Deus. Eu gostaria que hoje, porque eu sei que vários aqui estão sentindo o combate espiritual. Eu vim para essa missa sabendo que eu tenho os meus defeitos, mas Deus fala comigo. Na hora que eu fui colocar essa roupa hoje, eu vim invocando São Miguel. Eu sabia que o diabo ia estar solto aqui conosco hoje. Mas tem um lado bom disso. Porque a palavra de Deus precisa ser para quem quer. Quando você quer, nem o diabo te segura. Quando você quer ouvir e entender, meu filho, você escuta e entende. Mas quando você não quer, não tem jeito. Mas olha o que Deus falou para aqueles 3. Os 3 que subiram. Esse aí, ó, que vocês estão vendo flutuando. E que semana passada falou de cruz. Falou de morte. Ele não é doidinho não, Pedro. Escuta o que ele fala. A transfiguração é sobretudo para São Pedro. Porque foi Pedro que brigou com Jesus, né? Foi Pedro que mandou Jesus ficar quieto. Senhor, muda de assunto. E aí Deus, olha como Deus nos ama. Quando você quer Deus, Deus te quer. Quando você de fato quer Deus, Deus move céus e terra para que você consiga entendê-lo. Olha o que Deus fez por causa de Pedro. Pedro era um homem que queria Deus. Pedro era um homem que queria Jesus. Pedro era um homem que tinha feito muitas renúncias por causa de Jesus. Pedro já tinha uma história. E Deus viu Pedro se desviando do bom caminho, Deus ficou com dó. Então o que Deus fez por Pedro? A transfiguração. A transfiguração, o evangelho de hoje, é por causa de São Pedro. Meu querido, minha querida, tenha uma história com Deus. Quem tem uma história com Deus, Deus não entrega fácil não. Se você tem uma história com Deus, Deus move mundos e fundos para você poder voltar a ouvi-lo, entendê-lo. Ele coloca pessoas, ele coloca coincidências, que é para ver se esse Pedro abre o ouvido. Pedro, escuta o que ele fala. Pensa menos, Pedro, obedece mais.
Pergunta menos, Pedro. Acredita mais, Pedro. Semana passada, Pedro, você estava achando que você sabia mais que ele, rapaz. Pedro, ele é o meu filho amado. Escuta o que ele fala. Dá ouvidos ao que ele fala. E o que ele fala? É aqui que está. Ele fala aquilo que a igreja nos fala todo santo dia. No evangelho de cada dia. Escuta o que ele diz. E conforme a gente vai ouvindo, meus amados, a voz do Senhor, nós vamos sendo transfigurados. Tem dois tipos de gente na vida. Porque todo mundo nasce figura. Tem os desfigurados e tem os transfigurados. Você convive com gente desfigurada e gente transfigurada. Na igreja tem gente transfigurada, gente desfigurada. Desfigurado pelo pecado, desfigurado pela falta de juízo, desfigurado pelas paixões da carne desordenadas que dominam a pessoa, desfigurados pelo dinheiro, pela ambição, pela politicagem, pela fofoca, pela ira, pelo ódio, pela depressão. Vixe, aí são muitas coisas que desfiguram o ser humano. Desfigurado pela preguiça, não é? Desfigurado pela ignorância, desfigurado pela cachaça. Tem mil jeitos de estar desfigurado. Desfigurado pela vaidade, pela sensualidade. Mas também tem gente transfigurada. E o que desfigura o ser humano? A palavra. A palavra que diz assim, não é pecado não, isso é exagero desse padre. O que desfigura o ser humano? Uma palavra colocada num contexto errado, Deus é amor, Ele vai te perdoar, não dá nada disso não. É sempre uma palavra que nos desfigura. O mundo é dos espertos, não pode levar desaforo para casa. Vai aprendendo, filho meu é assim, apanhou na rua, apanha em casa. Vai aprender a se defender. Quantas palavras entraram na nossa vida? Fica aí, bancana santa, homem não vive sem, você sabe, né? Fica aí com essa historinha de Jesus, de Deus, né? Fica aí. Você não vai, não vai? É uma palavra que desfigura o ser humano. Mas o que transfigura quem foi transfigurado? Uma palavra. Você é o meu filho amado. Por que você está desfigurado desse jeito? Começa a me obedecer que eu começo a mudar a sua vida. E começo a transfigurar você. E louvado seja Deus. Quantas figuras a gente conheceu, minha gente, que ficaram por um bom tempo da sua vida, hein? Desfigurados. Conhecidos, reconhecidos, famosos ou famosinhos. Na nossa cidade, na nossa família. Porque eram desfigurados pelo diabo, pelo pecado. Louvado seja Deus. Quantos desfigurados hoje são? Transfigurados. Deus muda o nosso nome. Deus muda a nossa figura. Deus muda o modo como a gente é visto, conhecido e sabido. Quem anda com Deus até boa fama tem. Deus muda até o nosso nome na boca do povo. Na boca dos encapetados pode ser que não, mas na boca do povo bom muda. Fala para quem está falando, Deus quer mudar até o teu nome. Deus quer mudar até o teu nome, até os teus apelidinhos. Até os nossos apelidinhos, gente, Deus muda. Mas é preciso escutar o que Ele diz. E aí na liturgia de hoje, a voz de Deus que nos transfigura, que põe para fora essa essência que está em nós, que a gente recebeu no nosso batismo. Quando a gente foi batizado, a gente recebeu de modo assim poderoso dentro de nós. Fé, esperança e caridade. Dentro de você e dentro de mim tem um santo. Para vir à luz. Para vir à tona. Para explodir. Dentro de você e dentro de mim tem um ser humano, tem um cristão, tem um católico. Tem uma bênção que precisa explodir. Vir para fora, sair do casulo. Dentro de todos nós, meu irmão. E essa voz que nos transfigura, nós ouvimos ali na primeira leitura, na história do nosso pai na fé, Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. Onde é, Senhor? Eu vou mostrando. Você vai andando.
Vai andando. Se eu mostrar tudo, você nem começa. Gente, Deus é tão bom que Ele nem mostra tudo. É uma voz que nos convida. Vai, filho. E o que Deus diz para Abraão? E eu vou te abençoar, você, tua descendência, e em você, Abraão, por causa de você, muitos serão abençoados. Você vai ser um instrumento de bênção. Mas o que a voz disse? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua tenda, da tua casa e vai. Queridos, Deus entra na sua vida, na minha vida. E o Evangelho, Jesus Cristo, o dia em que Jesus se transfigurou para você, Ele fez um convite para você e para mim. Sai da tua parentela. Sai da tua casa, sai da tua terra. Se você não está disposto a sair, a ir, Deus não pode nada com você. Gente, oh meu Deus, quantas pessoas simplesmente não conseguem sair da sua parentela. Quando é que você vai aprender, e eu sei que você é inteligente para entender o que o Pá está falando, você não é burro. Quando é que você vai aprender a dar tchau? Quando que você vai aprender a dar tchau? Para esse pai que foi ruim, batia, bebia e traía. Quando é que você vai dar tchau para esse homem ser um homem diferente dele? Quando é que você vai dar tchau para essa mãe esforçada, eu não duvido, mas carente, maluquinha, arrumou 3, 4 maridos, você passou de mão de tia em mão de tia, mão de tia, e passou a vida vendo que um homem é um trem, que não trabalha, bate e bebe. Quando é que você vai dar tchau para isso? Quando é que você vai sair dessa tua parentela? Abraão, se você quer andar comigo, filho, aprenda a dar tchau. Aprenda a se despedir de quem não ouviu o que você ouviu. Abraão, ou você sai da tua casa, da tua parentela, da tua tenda, ou você coloca a tua vida, Abraão, em movimento, em peregrinação, ou não vai valer de nada ter subido no alto da montanha. Porque parece que a gente até sobe no alto da montanha, mas aí a gente desce pro colinho do capeta. Meu irmão, subiu no alto da montanha, então aprenda a dizer tchau. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Você está se transformando na cópia escarrada e mal feita da tua família, você já reparou? Até as doenças do corpo é igual. Você já reparou como tem gente que parece que tem uma corda amarrada no pé? Você já reparou isso? A pessoa anda, mas no fim é o pai dele escrito. Anda, mas no fim é a mãe dela igualzinha nas manias, nas doenças, nos pecados e na mediocridade. Igual. Sai da tua parentela e vai para um lugar que hoje você não vai ver hoje, você vai ver conforme anda, eu vou te mostrar. Então a voz que nos transfigura, na primeira leitura, nós entendemos que ela é o quê? Deus entra dentro de você e fala assim, sai debaixo dessa tenda na qual você se criou, se enfurnou. Sai debaixo dessa tendinha de gente pobre, medíocre, azeda, amarga, triste, pornográfica, adúltera, porca, maldosa. Sai debaixo dessa tenda, Abraão. O que eu tenho para você, filho, não cabe debaixo dessa tenda. Sabe, faz uma oração bem feita, nós estamos na quaresma, mas você não vive quaresma, não adianta. Reza pela tua árvore genealógica, reza pelos teus antepassados, vai quebrando isso, vai rompendo isso. A gente vai herdando tudo que é desgraça, a gente vai atualizando tudo que é miséria e praga, tudo que a gente odeia, tudo que a gente blasfema, tudo aquilo que a gente diz que nos feriu, a gente faz e repete igual. Só que isso, filho, não é autoajuda não, isso é ajuda do alto. Ou você aprende a subir em montanha, ou prepara, você vai colher e viver igual a tua família sempre viveu. Vai sofrer o que todo mundo sempre sofreu, e vai pecar igual todo mundo sempre pecou. Impressionante, minha gente. Eu não tenho palavra definitiva para isso não tenho mesmo.
É um assunto amplo e eu não tenho mesmo. Mas eu estou falando de uma constatação que eu tenho percebido. Eu acho que cada época da nossa vida a gente está mais atento a uma coisa, não é? Mais sensível a alguma coisa. Concorda comigo? Quando você é jovem, às vezes você é mais focado nisso, vai ficando mais velho, os cabelos não crescem mais, você vai prestando atenção em outras coisas. Vai ver que é isso. Mas, meus irmãos, que peso tem as nossas famílias? Verdade ou não é, gente? Que peso tem o nosso sangue? Verdade ou não é, gente? Não é assustador? Como parece que sobre nós existe uma sentença dizendo: você vai andar, 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 rodar, rodar, rodar e vai adulterar. Por quê? Porque todo mundo aí adulterou. Você não tem às vezes esse sentimento com você? Que as pessoas têm uma corda no pé. Você vai andar, 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 reclamar, tomar remédio, vai em padre, vai em exorcista. Você vai fazer um filho e não vai criar, igual fizeram você e não criaram você. Parece que a gente tem uma corda no pé da gente. Você vai andar, 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 andar e vai arrumar um marido ruim, igual tua mãe arrumou um marido ruim. Vai andar, vai andar, vai andar e vai ser pobre, igual teu pai foi pobre. Vai andar, vai andar, vai andar e vai terminar sem Deus, sem igreja e sem sacramento, igualzinho a tua família. Mas aí entra Cristo na sua vida e na minha vida, porque eu não posso aceitar que o meu sobrenome tem mais poder sobre mim do que Deus. Eu não posso aceitar que o que minha mãe foi, meu pai foi, minha tia foi, meu avô quis ser, vai definir a minha vida mais do que aquele que me quis na eternidade, que me chamou a vida. Não é possível que Deus vai perder para avô, para pai, para mãe, para piquiri. Ou é possível? O que você acha que é? O que você me fala? Me fala alguma coisa aí, me ajuda aí, poxa. Vai falar nada? O que você acha? Sim ou não? Não, poxa. Só que é uma voz que diz: vamos começar a dar tchau? Vamos começar a cortar o cordão umbilical? Vamos virar a página da vida? Ou não vamos? Vamos andar com Cristo? Ou não vamos? Abraão, filho, você é um amor, mas você vai morrer pobre, estéril, sem filho, enfurnado, debaixo de uma tenda calorenta igual teu pai. Deus me livre, Senhor, está amarrado. Então sai dessa tenda. Então dá tchau para o teu pai, para a tua parentela, para essa terra. E vai aprender a ser um novo homem, Abraão. Chacoalha quem está do seu lado, fala: acorda, Abraão. Vamos, Abraão. E aí nós ouvimos o salmo, tão bonito, que nós ouvimos aqui: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Gente, Deus tem graça e salvação. O salmista está pedindo: então Deus, pode mandar que eu quero. Abre os braços para o céu. Só quem está vivo nessa missa, pelo amor de Deus, fala assim: Deus, pode mandar, graça e salvação. Estou querendo, você pode vir, hein? Olha eu aqui. Graça e salvação. Graça, aquilo que você não merece. Depois de tudo que você fez. Mas é graça, filho. Deus é graça. Deus dá porque Ele é gracioso. Imaginou se Deus fosse levar a gente à base da calculadora? Está tudo morto. Deus é graça. Salvação. Deus levanta e salva. Mas Ele está dizendo: sai da tenda, filho. Mas por que não sai da tenda, gente? Se ela é pequena, se ela é calorenta, pelo amor de Deus. Se ela me prende, se ela me limita diante daquilo que eu acho que eu poderia ser, ter ou viver. Por que passar uma vida chupando o dedo e invejando e sentindo uma saudade da paz, da felicidade, do Espírito Santo, da fé? Por que viver assim? Porque a gente tem medo de sofrer. Aí vem a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, caríssimo. Bate no teu peito e fala: eu sou caríssimo, não sou baratíssimo. Fala: eu não estou na ponta de estoque, pobre não me leva. Eu sou caríssimo, caríssimo. Olha o que Paulo diz para Timóteo: caríssimo. Sofre comigo pelo Evangelho,
fortificado pelo poder de Deus. A voz que nos transfigura é uma voz que nos chama para sofrer. Fala para quem está falando, você não tem cara de que aguenta, não. Você tem uma cara de fraco. Você tem uma cara de dodói. Fala para quem está falando, você tem uma cara de que vai procurar um advogado. Você não vai. Eu estou vendo uns 2 ou 3 aqui que serve. Vamos lá. Timóteo, caríssimo. Sofre comigo. Olha, isso é convite de fazer para os outros. Está ocupado hoje? Fala que é o Padre Mário, vai demorar. Isso é convite de fazer para os outros, gente. Eu falando, você está bom? Tá bom? Você está de boa hoje? Tô. Por quê? Vem sofrer comigo. Ué, não é convite de fazer para os outros, né? Mas é o convite que Deus faz para mudar a sua vida. Você vai ficar encalhada e atolada aí. Deus te ajude a comprar remédio para o resto da vida. Você não vai sair daí. Porque a voz que nos cura, a voz que nos exorciza, presta atenção no Padre, a voz que nos protege do diabo, a voz que nos protege das seduções desse mundo, meu irmão. O que nos protege dessas coisas, querido, eu não quero escandalizar ninguém, tá? Eu não quero assustar ninguém. O que nos protege do diabo, das coisas mais terríveis dessa vida, minha gente, não é escapulário, e eu uso. Não é corrente de Nossa Senhora, e eu uso. Não é batina preta, e eu uso. Não é medalha de Nossa Senhora das Graças, e eu uso, tá? Costurada no escapulário. Não é água benta, e eu passo todo dia. Eu sou o mesmo padre, eu mesmo pego o copo, eu mesmo abençoo a minha água, eu mesmo tomo a minha água, eu mesmo me lavo na água. Tem suas vantagens. O que nos protege das coisas mais terríveis não é essa cruz. O que nos protege das coisas pelas quais a gente fica se benzendo e falando, ai, Deus me livre disso acontecer comigo, Deus me livre disso acontecer lá em casa. O que nos protege é ouvir uma voz que diz assim, vem sofrer pelo Evangelho, levanta tua bunda daí, para de meninice e vem sofrer pelo Evangelho, vem sofrer o preço e a parte que te cabe da tua santidade. Vem sofrer a quaresma de 2023 que você nem começou. Vem sofrer, Timóteo. Timóteo é um jovem. É que você não lê Bíblia, mas está escrito lá, Timóteo, que ninguém te despreze porque você é jovem. Timóteo tinha 20 e poucos anos de idade. Olha como a Bíblia trata o jovem. Diferente de nós, padre, que jovens. O senhor sabe como é que é jovem hoje em dia, juventude hoje em dia? Eu não sei. Paulo chegou para um jovem, falou, campeão. E Paulo estava preso. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, é o fim da vida de Paulo, ele está preso. E ele vai dizer, Timóteo, não se envergonhe de mim, hein? Eu sou teu pai na fé, eu sou prisioneiro em Cristo, você não vai ficar com vergonha de mim. E vem sofrer comigo. Vem suar comigo, rapaz. Vem tomar pancada na cara. Vem ser caluniado. Vem ser mentido na boca do povo. Vem comigo, Timóteo. Vem sofrer comigo. Fortificado pelo poder de Deus. Agora você me diz, um cara igual Timóteo, que botou na cabeça dele o seguinte, que o assunto mais importante da vida dele é a partir de hoje, então, ele sair da tenda e se transfigurar como homem, como ser humano, como missão, como tarefa. Você acha que o demônio tem tempo, tem espaço, tem brecha para ficar infernizando a vida do Timóteo? Não tem. Por quê? Porque ele usa um escapulário. Por que não tem? Porque a irmã Zélia respondeu o áudio dele depois de 50 dias. Porque Timóteo está sofrendo o Evangelho, sofrendo a amizade com Jesus.
Mas o dia, meu irmão, que isso for importante para você, Satanás evapora. O dia que na nossa vida for importante ser amigo de Cristo, amar o que Ele ama, servir o que Ele serve, sofrer no que Ele sofre. E eu estou aqui falando aos prantos, porque eu estou inflamado é do espírito, meu irmão. Mas não estou bravo não pensa você que eu sou triste, não tomo os remédios que você toma não, fica tranquilo. Não quero desfazer de ninguém não. Mas hoje, antes de dormir, eu vou pegar meu cavaco e vou terminar meus repertórios de Martim da Vila que eu estou atualizando. Eu estou no pagode, filho. Eu estou zenzaço, eu estou sucesso. Só não vou para crossfit, você me erra. Deus não inventou aquilo. Mas meu querido, presta atenção, é o Espírito de Deus nos exortando, meus amados. Igreja de Deus, povo, queridos, catequese de adulto. Essa é a voz que transfigura a vida. Vem sofrer comigo. Vem pagar o preço da santidade. Esquece a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dana, a Gei, a Lô. Se desamarra dessas coisas. Para com essas conversas rasas. É todo mundo, eu não sei pra quê. Ai. Bora, Bill. Vamos, Timóteo, vem sofrer comigo. Porque Timóteo quis isso. Satanás olhava para Timóteo e falava: ih, o que eu faço? Fiquei sem arma. Por que será que parece, meus queridos, que o inferno está com todos os tanques de guerra dele, com todas as munições dele virada para nós? Sabe por quê? Porque a gente não está sofrendo por Jesus. A gente consegue, quando muito, vir numa missa, desejando que seja rápida, e esperando que Deus abençoe a semana que a gente vai ter pela frente. E que a minha filha arrume um homem bonito, médico, que o meu menino consiga namorar com uma bonitona de bom sobrenome e terra para herdar. É ou não é? Que Deus pague as minhas contas e me livre das cagadas que faço. Quando a gente tiver um desejo profundo na vida, de ser amigo de Deus, e não ficar fazendo conta do sofrimento que isso possa causar, da contrariedade que isso possa causar, do estranhamento que isso possa causar, pronto, meu irmão, nós estamos exorcizados. O que o demônio pode contra quem está querendo isso para a própria vida? O que o demônio pode? Pode nada. Quando o demônio pôde o que pôde na sua vida, quando o demônio pôde o que pôde na minha, por que ele pôde? Porque a gente entra naquele parênteses da vida, onde a gente não quer sofrer por Jesus. Onde a gente sente saudade de uma fé aposentada. Foi por isso que o demônio pôde o que pôde. Com você e comigo. Porque a gente saiu dessa voz. Porque a gente saiu dessa nuvem. Lá dentro da nuvem a gente escuta essas coisas. Sai da tua terra, dá tchau para os teus parentes. Lá dentro da nuvem a gente escuta essa voz que diz: vem sofrer comigo, fortificado pelo Espírito Santo, pelo poder do alto. Lá dentro da nuvem, essa voz não falta. Mas nós precisamos entrar lá, minha gente. Nós precisamos entrar lá dentro dessa nuvem. Na nuvem de Deus. Porque na nuvem do diabo também tem voz, não tem? Para dizer que você é nova, você é bonitona. Para dizer que você nunca experimentou isso ou nunca experimentou aquilo. Na nuvem do demônio também tem uma voz que diz que você não merece o que estão falando de você. Na nuvem do Satanás também tem uma voz que diz: nossa, mas você é uma pessoa tão boa. Como assim ele não agradeceu o que você fez? Meu Deus. Ou a gente sai da nuvem do cão, entra na nuvem de Deus, ou a gente não se transfigura. Mas se nós entrarmos, meus amados, para nós tem graça e salvação. E tem paz. Que Deus hoje inflame em nós um desejo, uma saudade de ter paz. Meus queridos,
O Senhor não nos deu a fé para a gente andar nessa terra sentindo as unhas do demônio. Não. Não foi para isso que eu entreguei minha vida para Ele. Para andar nessa terra aqui como se eu fosse um campo minado. Para andar nessa terra aqui com os olhos esbugalhados, sempre na iminência de fazer uma barbaridade, uma loucura, de ser traído, de ser ferido, de ser machucado, de ser maluco. Não. Se você também entregou sua vida para Ele, eu quero acreditar que você entregou. Eu quero acreditar que em toda Eucaristia você entrega. É para a gente ter paz. É para a gente ter vitória. É para a gente ter fruto. É para a gente andar de cabeça erguida. É para a gente tocar o nosso pagode. Crossfit não. E ser feliz, meu irmão. É para a gente ser transfigurado e não mais desfigurado. Subamos, meus queridos, na montanha com Ele. O que de bom tem aqui embaixo? O que de melhor tem aqui embaixo? O que de melhor tem quando você diz não para Cristo na Eucaristia? O que de melhor tem quando a gente diz não para Nossa Senhora no terço? O que de melhor tem? O que de melhor tem quando a gente diz não para Jesus que está no pobre, no faminto, no fedido, no mijado que está no nosso portão? O que tem de melhor que Ele? Não tem nada. O que de melhor tem quando a gente diz não a Deus na fidelidade diária da nossa vida, aquilo que a gente precisa ser, cada um sabe o que precisa ser. Tem nada ali, filho. Tem nada ali, meu povo. O que tem aí? O que tem nesse chão que te segura tanto? O que tem aí? O que você colheu aí? O que as tuas amigas estão colhendo nesse chão que você está enciumada, querendo viver igual? Tem nada aí, gente. Nós vamos subir. Subir. Não tem elevador. Mas, meu querido, tudo é possível com Jesus. Se você quer subir nessa montanha, saiba, você não vai subir sozinho. Não pense você que depois de tanto subir, você vai chegar no nada. Não pense você que depois de tanto subir, você vai chegar no oco. Não pense você que depois de tanto subir, você vai chegar no vazio. Graças a Deus você não é budista. Ô coisa, mas qual que é o objetivo do budismo? Até que você chega no nada. Até que você dilui, você deixa de ser. Tá. Depois que a gente muito subir, onde é que nós vamos chegar? Em Cristo, em Deus, no céu, na nuvem. Ninguém sobe sozinho. E lá no alto ninguém vai ficar sozinho. Sozinho muitas vezes a gente está aqui embaixo. Verdade ou não é? Mendigando atenção, mendigando companhia, mendigando prazer, mendigando elogio, mendigando uma palavra que faz a gente se sentir importante, mendigando e ruminando o que nos negaram na vida, na infância, na adolescência, num relacionamento passado. É aqui embaixo que não tem nada. No alto da montanha tem tudo que a gente precisa. Porque o Filho amado de Deus está lá, nos espera. Subamos essa montanha, queridos. Deus é generoso e não vai deixar você sem sua recompensa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.